E eu vou começar aqui falando sobre o que a gente mais conhece, o que é mais comum que a gente conheça, que são as tesouras. Tesouras, sim. São tesouras. Não é uma coisa interessante de se lembrar, que é importante que você tenha uma tesoura para cada finalidade. E na costura, mesmo que a gente trabalhe muito com tecido, não é só tecido que a gente precisa cortar. Então, é interessante que você tenha uma tesoura de papel, uma tesoura comum, dessas que a gente compra, encontra até no supermercado. E essa tesoura vai te servir para fazer esses cortes, corte de papel, corte de manta, corte de entretela, corte até de material sintético, né? Que tem uma coisa também que diferencia essa tesoura das outras. Normalmente ela tem esse formato aqui arredondado e isso já mostra que ela não é uma tesoura adequada para que você corte o tecido em si. A segunda tesoura, que é a que você deve ter mais cuidado para que ela possa ter uma vida longa, né? Normalmente essa tesoura costuma ser mais cara e aí aqui você pode perceber uma diferença. Essa tesoura é a que eu uso para tecido. Essa parte dela aqui é praticamente reta. E isso é importante para quando a gente vai fazer o corte do tecido, que normalmente está ali deitado na tua mesa, né? E aí você vai fazer o corte do tecido apoiando essa parte reta na tua mesa. E isso ajuda você a ter uma base e evita que você corte torto ou deixe muito picotado o teu tecido. Mas como eu disse, além disso, tem a prática, né? Com o tempo você vai aprimorando. Outro ponto importante de falar sobre a tesoura é que é legal que você, como eu já disse, use ela só para o tecido, evite deixar ela cair. Agora, não são só essas duas tesouras. Quando se trata de tesoura, a gente também é interessante que você tenha disponível, mas aí isso já é um acessório a mais, né? As tesouras de acabamento. E aqui eu tenho pelo menos duas tesouras de acabamento para te mostrar, né? Exemplificar. Essa daqui, que também vem com uma capinha, ela normalmente eu uso para fazer corte de fio, dos fios. Quando a gente está costurando, é normal que sempre sobre um fiozinho ali, principalmente nesse tipo de máquina. Então, ela serve para isso. E aí é bom deixar ela sempre perto aqui da máquina para que você use quando estiver costurando. Outra tesoura que também é de acabamento, e aí essa daqui eu uso tanto para cortar fio quanto para fazer acabamentos em costuras arredondadas, que normalmente a gente precisa fazer uns piques ou alguma coisa ali. Então, essa tesoura eu uso para isso. Outra tesoura interessante e que ela, ela é dispensável. O fato de você ter a tesoura de acabamento já torna ela um pouco dispensável. Só que ela facilita bastante a tua vida, que é essa tesoura de picote aqui. Essa tesoura, como eu falei ali, que a tesoura de acabamento ela auxiliaria na hora de fazer um acabamento em costuras arredondadas, pois sim, essa tesoura ajuda justamente em relação a isso. E quando a gente usa ela, porque quando a gente usa ela, ela meio que ela já deixa esse picote, então fazer piques